Salve, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, você sabe de onde que veio, né, a filosofia do software livre? Você sabe por que que surgiu, né, essa tecnologia? Por que que surgiu esse projeto, né? Qual que é o objetivo do software livre ou do open source, enfim, vice-versa aí, né? Os dois têm uma filosofia bem parecida, né, mas existe uma semelhança até que grande entre esses dois aí, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia do software livre, tá? A gente pode comentar algumas coisas sobre open source, mas eu vou deixar também para falar sobre isso em um outro vídeo dedicado. Eu estava fazendo algumas pesquisas aqui e nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre o que realmente é a visão do software livre, qual que é a real filosofia e por que na minha opinião, eu acho que a galera está distorcendo aí um pouco dessa visão e isso tem prejudicado a comunidade Linux como um todo, beleza? Então, pega aquele cafezinho maroto aí, roda a vinheta que a gente já vai falar sobre esse assunto. Fechou, voltei aqui, pessoal, dar aquele golezinho de café maroto. E vamos lá, pessoal. De onde que veio essa filosofia, né? Por que surgiu o software livre, tá, gente? Então a gente vai começar a comentar algumas coisas bem interessantes aqui nesse vídeo. Eu vou tentar ilustrar esse vídeo da melhor maneira possível para que ele fique interessante para vocês acompanhar e também conseguir refletir um pouco, tá? Para que leve vocês a refletir um pouco em relação a esse assunto, né? E também a filosofia do software livre de forma verdadeira e transparente, beleza? Então, basicamente, pessoal, a filosofia moral, né, por trás do software livre é uma visão profunda e impactante sobre a liberdade, né, a colaboração e compartilhamento no mundo da tecnologia, e ela é baseada em 4 liberdades principais defendidas pela Free Software Foundation, né, FSF, né, que foi fundada por Richard Stallman, né, pessoal. Errei aqui a pronúncia do nome do cara aí, mas enfim. Basicamente isso. A primeira delas, pessoal, é a liberdade de usar o software para qualquer propósito, beleza? Liberdade de estudar o software, como ele funciona e adaptá-lo às suas necessidades, né? Para isso, o acesso ao código-fonte do software é um pré-requisito. Então, não tem como você ter essa liberdade se você não ter acesso ao código-fonte, tá? Então, é a segunda característica aí. Tem a terceira, que é liberdade de distribuir cópias do software, ajudando assim outras pessoas. Então, esse conceito aqui também é algo que a gente chega num paradoxo que a gente vai comentar em um outro vídeo também, mas que é um dos pré-requisitos para que você tenha essa liberdade dentro do software livre aí. O quarto, pessoal, a liberdade de melhorar o software, né, e distribuir essas modificações para o público, proporcionando assim benefícios à comunidade inteira. Essas liberdades promovem princípios éticos como a cooperação, a transparência e a justiça. Elas colocam o poder de decisão e controle do software nas mãos dos usuários em vez de restringi-lo a proprietários ou corporações. Em essência, o movimento do software livre surge da crença de que o conhecimento e a tecnologia devem estar disponíveis para todos, sem barreiras, né? Ela promove uma cultura de compartilhamento e inovação colaborativa, com visão de construir, né, uma sociedade mais justa e equitativa, né, no campo digital. Então a gente tem aí esses quatro pré-requisitos para você ter essa liberdade dentro do software livre, e também a gente tem aqui uma complementação do objetivo da tecnologia, né, porque que ele veio, né, e também tem uma crença por trás disso tudo que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Eu também dei uma pesquisada para a gente comentar um pouquinho aí sobre qual que seria a semelhança, né, entre o software livre e o software proprietário. Qual que é a semelhança entre a filosofia de ambos os softs. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria o ponto semelhante do software livre em relação ao software proprietário, beleza? Bom, o ponto semelhante, pessoal, é que ambos tipos de software, tanto o livre quanto o proprietário, têm como objetivo proporcionar soluções tecnológicas que melhoram a vida das pessoas e aumentam a produtividade, né? Eles são desenvolvidos por equipes dedicadas que buscam criar ferramentas úteis e eficazes, né? Então a gente tem aí essa semelhança entre ambos os softwares. Esse é o objetivo comum em todos os sistemas operacionais, softwares, games. Eles tentam de alguma forma melhorar a vida do ser humano, seja para diversão, para trabalho, ou até mesmo para um lazer, ou até mesmo para arte, para criação de alguma outra tecnologia e algum outro projeto mais profundo. Aí depende de ser humano para ser humano e do objetivo de cada um, né? O que você quer fazer com tal tecnologia, seja com software livre, proprietário, ou até mesmo com algum dispositivo tecnológico. Enfim, aí vai de cada um decidir qual que é o objetivo ali, beleza?
Pessoal, a gente vai falar também um pouquinho aqui do ponto negativo. No entanto, né, existem algumas críticas ao software proprietário. Né? Uma delas é a falta de transparência e controle pelo usuário. No software proprietário, o código-fonte geralmente não é disponibilizado ao público, o que impede os usuários de entenderem como o software funciona e também impede de adaptá-lo ou mesmo identificar possíveis vulnerabilidades de segurança. Além disso, as licenças de software proprietário muitas vezes restringem a redistribuição e modificação do software. Tá? Apesar das críticas, há uma filosofia positiva associada ao software proprietário que inclui algumas características, então é importante a gente pensar no objetivo principal de ambos os softwares e também o porquê que cada um tem as características que tem. Por exemplo, por que o software livre é aberto e por que o software proprietário é fechado. Isso tem um ponto em comum entre ambos os lados que a galera muitas das vezes não entende, a comunidade não entende e acaba demonizando o software proprietário, enquanto que acaba transformando o software livre numa espécie de religião, numa espécie de santo do grau aí da comunidade tecnológica, o que é uma inverdade, tá? Então basicamente isso daí. Então quais que são os pontos negativos disso tudo, né? Então a gente vai falar aqui sobre inovação e qualidade controlada. Empresas proprietárias frequentemente fazem investimentos consideráveis em pesquisa e desenvolvimento, resultando em inovações tecnológicas de ponta e produtos de alta qualidade. Tá? Outra coisa é o modelo de negócio sustentável. A venda de licenças e outras práticas de monetização permitem que empresas reinvistam em melhorias contínuas de produtos e serviços, o que pode propiciar um ciclo virtuoso de progresso. Ou seja, se tem uma empresa por trás investindo, injetando dinheiro, contratando bons programadores, né, bons designs, né, bons analistas de mercado, enfim, pessoas capacitadas para estar à frente de um projeto como esse, levando a melhor experiência possível em um software. Então é interessante que tenha uma empresa porque elas têm a capacidade de promover esse tipo de coisa, né, de fazer com que a tecnologia avance, cresça e evolua. Né? Então a gente tem aí esse ponto aí, que é um ponto negativo, né, do software livre, porque no caso a gente tem essa carência, né, a gente não tem uma empresa ali por trás, tá? Então basicamente isso daí. Outra coisa interessante que a gente poderia falar é sobre o suporte e garantia, né? O software proprietário geralmente vem com suporte técnico profissional e garantias, o que pode ser vantajoso para empresas que dependem, né, de estabilidade e suporte confiável. Embora o software proprietário tenha suas limitações, ele também promove, né, por meio de inovação e qualidade, além de oferecer suporte e estrutura para os seus usuários. Né? Então, assim, bom pessoal, esse aqui seria alguns pontos de semelhança, né, entre o objetivo de cada uma das tecnologias. Alguns pontos que podem ser considerados positivos para o software proprietário, né, em relação à garantia, né, investimento e tudo mais, mas também alguns pontos que podem ser considerados pontos negativos para o software livre. Tá? E agora a gente vai falar também um pouquinho sobre os pontos que podem de fato ser considerados negativos, né, para o software livre. Aqui a gente vai direcionar os comentários diretamente para o software livre de fato. Né? Então quando a gente fala em transparência e controle, né? Quando falamos sobre transparência e controle, o software livre ele brilha, né? Já que oferece total visibilidade sobre o código-fonte. No entanto, aqui entra o ponto negativo, que é isso pode levar a vulnerabilidades de segurança, pois o código-fonte está publicamente podendo ser explorado por pessoas mal intencionadas. Vou citar um exemplo, lembra do backdoor que foi implementado aí, né, em uma biblioteca, né, ali dentro do kernel, né, e deu todo aquele burburinho aí na internet. Por quê? Por causa disso, porque tinha uma pessoa mal intencionada que já vinha há algum tempo estudando essa vulnerabilidade e implementou esse backdoor dentro do kernel, causando aí uma falha grande de segurança no Linux. Né? Isso caiu no esquecimento de forma rápida, né? A comunidade Linux não quis comentar muito sobre isso, poucas pessoas comentaram, né? Diferente de quando foi a CloudStrike lá, né? Que aconteceu aquilo lá que virou notícia, né? Saiu até nos jornais, aí todo mundo caiu matando, né? Mas quando foi o Linux que teve aquela falha lá do backdoor, ninguém, né? Todo mundo ficou quietinho, teve gente falando que não era nada demais, que já tinha sido resolvido. Então assim, algumas pessoas até comentaram sobre o assunto, mas não pegou tão pesado quanto pegaram com o Windows, né? Enfim, é software livre, né? Comunitário, você não pode exigir tanto assim, né? É basicamente uma hipocrisia, tá gente? Mas vamos lá.
Bom, isso pode levar a vulnerabilidade de segurança, como eu já tinha comentado, né? O código-fonte aberto e tudo mais, então isso acaba, né, que deixando a segurança, né, do software livre a depender muito da comunidade ativa, né? O que ativa que tem que ficar verificando ali e corrigindo essas falhas constantemente, né? Então a gente tem aí esse probleminha. Eu acho que isso é algo que às vezes parece rápido para algumas pessoas, mas na real acaba sendo uma análise mais lenta, né, de alguma falha de segurança aí, porque isso, fato, a depender da comunidade, dependendo do tipo de problema de segurança que a gente encontre aí, é resolvido de forma rápida. Mas se esse backdoor tivesse sido de fato ido para frente, né, se o ataque, né, planejado por trás daquele backdoor tivesse sido concluído, né? O que será que teria acontecido aí com a comunidade Linux, né? Ou com o kernel em si? O que será que teria acontecido? Será que a gente já parou para pensar sobre isso? Mas enfim, a gente pode falar também sobre a questão da inovação e a qualidade controlada, né? O software livre pode não ter o mesmo nível de inovação e controle de qualidade garantidos por grandes investimentos e recursos de empresas proprietárias. Em alguns casos pode haver a falta de recursos financeiros e de mão de obra para desenvolver o software com a mesma rapidez e eficiência que as alternativas proprietárias. É aquilo que eu sempre falo aqui no canal. A gente tem, né, ali uma opção bacana que é ter um produto grátis, né, um produto livre que você tem liberdade, que não pega, né, seus dados de telemetria, enfim, um monte de coisas desse tipo. Mas por outro lado você tem um software que depende muito de comunidade, né, que depende de pessoas que não estão profissionalmente comprometidas com aquilo, ainda que elas mantenham o projeto está de pé, ainda que elas vejam aquilo como algo profissional, não existe um termo de responsabilidade que assegura o usuário sobre nenhuma dessas distribuições Linux por aí, nenhum desses softwares livres que a gente utiliza no dia a dia. Afinal de contas, você vai cobrar quem quando tudo der errado, né? Quando o software quebrar, parar de funcionar, né? A única saída que você tem é ficar em fóruns, né? Realmente em busca de ajuda na comunidade, né? Você sempre encontra tutoriais, pessoas dispostas a ajudar, mas hoje particularmente, depois de todas as experiências que eu tive usando o Linux aqui no canal, todo mundo aí sabe, né? Todo mundo não, né? A galera que é mais antiga aqui no canal sabe que eu passei aí. Eu criei o canal em 2017, ele ficou quase 3 anos parado, eu voltei com ele em 2022 e desde 2022 que eu venho utilizando o Linux para fazer tudo aqui no canal. E claro, até um certo tempo eu consegui desenvolver todos os trabalhos tranquilamente, utilizei o Kdenlive na maior parte do tempo para fazer edições simples, né, e objetiva ali, então para esse fim ele é ótimo, ele é um software livre. Mas quando tudo dá errado, quem que eu vou cobrar? Eu não posso cobrar de ninguém, né? Eu não tenho para quem reclamar, né? Então isso é um problema na comunidade, porque a gente fica a depender da comunidade, o que é uma coisa chata. Sinceramente é uma coisa muito chata, incomoda bastante, não é confortável, porque tem pessoas que têm uma boa vontade de te auxiliar, outras não vão dar muito ligança para o seu problema, algumas vão te ignorar e outras vão te tratar mal, e é assim que funciona, tá? Então dentro da comunidade a gente tem esses problemas também de temperamento, né, de desenvolvedor para usuário, de usuário para desenvolvedor, ou de comunidade, ou de um grupo específico, enfim, você tem esse problema aí, quase como se fosse para cada distribuição você tivesse uma comunidade separada ou uma espécie de seita ali, né? Que dependendo da pergunta que você faça, se for sobre outra distribuição, aquele grupo que é de uma outra distribuição, eles podem acabar recusando a te dar um suporte, né? E aí você não tem para quem reclamar. Outro ponto negativo do software livre é a questão do modelo de negócio sustentável. Embora o software livre, né, promova uma filosofia de compartilhamento, a questão de sustentabilidade financeira pode ser um desafio. Muitos projetos de software livre dependem de doações, patrocínios ou voluntariado, o que pode torná-las vulneráveis à falta de financiamento consistente e afetar sua continuidade e inovação. Então, mais um ponto aqui que, na minha opinião não, é algo geral, tá? Isso aqui é um fato, né? Eu vou me referir como opinião porque eu compartilho desse pensamento, mas é um fato e que muita gente vai comentar nesse vídeo que isso aqui que eu tô falando é lorota, mas se você pesquisar aí, fica à vontade, vai pesquisar, dá um Google, enfim, vai no Bing, enfim, qualquer lugar que você pesquisar você vai encontrar isso aqui são fatos, tá? É basicamente uma análise de mercado que eu, né, fui atrás de pesquisas aí, né, pesquisei com IA, pesquisei no Google, enfim, e aí fiz um resumo aqui para vocês, tá?
Basicamente isso. A gente sabe desse problema aí, não é fácil manter uma distribuição, tem o Big Linux, tem o Zorin OS, tem vários sistemas aí, alguns têm empresas por trás que ajudam a manter o projeto, mas são empresas de pequeno porte, né? A maior delas hoje eu acho que é a Canonical, não, que tem aí o Ubuntu, né, ali, que está na frente de todas as outras distribuições. O Ubuntu é disparado aí, a mais popular e a mais utilizada, ainda que ela não seja a mais fácil de usar e a mais prática para um desktop convencional, ela acaba sendo a mais popular e a mais divulgada entre todas. Então quando a gente fala de Linux para alguém, a pessoa geralmente ela vai lembrar do Ubuntu, ainda que ela nunca tenha utilizado, ela já ouviu falar esse nome em algum momento ali da vida dela. E um outro ponto negativo aí é a questão do suporte e garantia, como eu já havia mencionado. Se a gente tem um problema, a gente não tem para quem reclamar, né? O software proprietário, ele tem uma empresa que mantém esse serviço e que através de uma licença o usuário pode exigir, pode reclamar e pode até mesmo processar uma empresa, né, que vendeu um software, enfim, que dá o suporte, porque se der uma merda muito grande em relação àquele produto ali, devido o usuário ter, né, direito de licença de uso daquele produto ali, ele pode exigir até mesmo em justiça, né, uma justificativa aí da empresa se algo der errado em relação ao software dele, em relação aos dados dele, né, que ele utiliza ali trabalhando dentro daquele software. Então essa questão aí do suporte e garantia é algo que é precário no Linux. A gente depende da comunidade. Isso é uma coisa meio que geral. Tem empresas que estão tentando aí implementar serviços Pro, como por exemplo o Ubuntu Pro, o Zorin OS Pro, né? Então para você ter um suporte mais amplo e mais dedicado, mas ainda assim não é no nível de uma Microsoft, de uma Google, né, de uma Apple, não é nesse nível ainda. Ainda assim tem muita coisa que tu vai depender da comunidade, porque nem sempre tu vai conseguir ter uma resposta imediata do suporte dedicado ali dessas distribuições aí, como a Tuxedo, por exemplo. Até porque essas empresas elas vendem máquinas com o sistema operacional delas, então a única que não vende é a Canonical. Então ela vende ali o Ubuntu Pro para ampliar o suporte do sistema, mas as empresas que vendem notebooks ou computadores com o Ubuntu geralmente são empresas terceirizadas que têm algum tipo de parceria aí com a Canonical. É por isso que ela tem crescido tanto nos últimos anos, tá? A questão da fragmentação, esse aqui eu acho que é um dos últimos pontos que a gente vai comentar, e sem sombra de dúvida esse aqui é o maior problema do Linux hoje, e muita gente não comenta, tem gente que acha que não, mas isso aqui também é um outro fato irrefutável, a fragmentação que o Linux tem. E eu não estou falando do kernel, estou falando das distribuições baseadas no kernel Linux. Cada uma possui interfaces e gerenciadores de pacotes diferentes umas das outras, o que dificulta na otimização de determinados softwares. Então, se uma empresa faz um game, né, que é focada na otimização para distribuições base art, muitas das vezes ela não vai conseguir otimizar esse software para funcionar da mesma maneira numa distribuição que seja base Ubuntu, ou vice-versa. Então, tem também a questão do kernel. Então, se um software ele foi projetado para funcionar bem com um kernel, sei lá, 6.5, e você está usando um kernel mais novo, pode ser que ele não funcione da mesma maneira. É assim que funciona com os drives Mesa, é assim que funciona com os drives da Nvidia. Tem kernels hoje que, se você tentar instalar um drive da Nvidia mais recente do que ele suporta, ele vai quebrar ou ele não vai conseguir instalar todos os módulos de kernel compatível com aquele drive, o que vai inviabilizar o uso de um kernel mais novo ou mais antigo com um drive mais recente, e vice-versa. Então a gente tem esse problema aí da fragmentação, e muita gente reclama da Nvidia, que ela não faz drive bom, que isso, que aquilo. A Nvidia ela faz excelentes drives para Linux. Eu posso provar isso. Recentemente eu tenho feito bastante lives no canal utilizando o drive 560, que hoje é o drive padrão do Windows 11. Quando tu instala o Windows 11 com uma placa da Nvidia, esse é o drive que ele vai trazer por padrão a depender da versão da sua GPU. Então, da linha 1660 para frente, geralmente ele vai trazer esse drive já pré-instalado aí através do Windows Update. Então esse é um drive elegível, esse é um drive competente, a ponto dele ser o drive padrão do Windows 11 hoje. Ou seja, não tem desculpa, a Nvidia ela faz excelentes drives, e esses drives já estão disponíveis em distribuições Linux também, né? No Ubuntu é necessário adicionar o PPA, mas tu consegue instalar ali tranquilamente. Então esse problema da fragmentação não prejudica somente a Nvidia, prejudica outras empresas.
né? Acredito que não prejudica tanto a AMD porque ela abriu o código-fonte dela, né? E aí ela tem essa como é que se diz? Isenção, meio que ela não precisa trabalhar tanto para otimizar o drive dela porque a comunidade mesmo faz isso. E aí a galera quer, a comunidade deseja e exige que a Nvidia abra o código-fonte para que eles consigam trabalhar da mesma forma, o que eu acho injusto, né? Porque olhando do ponto comercial, do ponto empresarial, a Nvidia ela não tem obrigação nenhuma de abrir o código-fonte do drive dela e ninguém tem que exigir isso, tá? E isso é um ponto. É isso, não tem o que falar. A Nvidia não é obrigada, ela não tem que fazer isso. E eu realmente eu apoio que ela não arrisque a tecnologia, tá? Se ela achar uma forma de desenvolver um drive open source, ela mesma, perfeito. Isso vai ser bom para todo mundo. Agora, eu também sou a favor dela não abrir a tecnologia dela, tá? Se ela abrir, ela pode colocar em risco outras coisas em relação à Nvidia. De repente, a Nvidia deixe de ser uma referência de mercado. E é importante que a gente tenha uma referência de mercado, porque senão vai virar meio que uma bagunça. Todas as empresas vão ter acesso a todas as tecnologias, então a concorrência vai ficar somente à mercê do preço. O que pode ser que a Nvidia hoje ela cobra muito caro por algumas placas por causa da tecnologia e também pelo monopólio que ela tem no mercado. Mas por outro lado, se a pessoa se a AMD também tivesse as mesmas tecnologias e a mesma capacidade de projetar placas como a Nvidia tem hoje, será que isso ajudaria a ter preço baixo ou será que ambas iriam cobrar caro? Eu acho que isso é uma coisa aí que a gente poderia parar para analisar em um outro momento também. Pessoal, não vou me estender muito nesse vídeo, já falei bastante coisa, algumas coisas aqui eu tive que de fato ler para conseguir falar com vocês e algumas eu tirei da cachola mesmo aqui, mediante aí a minha própria reflexão, beleza? Mas basicamente o software livre ele não nasceu com a filosofia de que você não pode usar um software proprietário, ele nasceu com uma crença de facilitar o acesso a tecnologias para pessoas e comunidades que não têm condições financeiras de adquirir um software proprietário ou um computador já com Windows pré-instalado, por exemplo. Então ele veio com uma crença de compartilhamento e colaboração. Isso não impede de você usar um DaVinci Resolve, isso não impede de você usar um pacote Office, isso não impede de você usar absolutamente nenhum software proprietário dentro do seu Linux. Você pode usar o que você literalmente quiser usar e puder usar. Essa é a grande liberdade, a grande filosofia do software livre, é facilitar a entrada de pessoas no mercado tecnológico, para que essas pessoas que não têm condição de ter um Windows da vida, uma licença do Windows, uma licença do Office, uma licença de sistema operacional, para que essas pessoas consigam ter acesso a esses sistemas operacionais open source, softwares livres, para que eles consigam ter acesso à tecnologia e assim poder estudar, poder trabalhar, poder ter um lazer, enfim. Essa é a crença real, essa é a filosofia real do software livre, é facilitar o acesso à tecnologia, nada mais. Isso não é para você usar somente software open source porque você vai contaminar o seu sistema com software proprietário. Isso é o argumento mais ridículo que eu já vi na vida até hoje. Por um momento eu cheguei a pensar que usar software proprietário poderia de alguma forma estar ali ferindo a filosofia do software livre, né? Mas depois que eu entendi, o que realmente significa ser software livre, eu parei de esquentar a cabeça com isso. Então tudo que eu conseguir utilizar de melhor qualidade, seja open source, seja software livre ou seja software proprietário, eu vou utilizar, desde que seja para melhorar minha produtividade e minha qualidade de vida. Usando meu computador, não interessa, eu vou utilizar. E é isso, pessoal. Então eu acho que vocês deveriam refletir, tirar suas próprias conclusões e analisar se você realmente quer ter uma visão doentia sobre a liberdade de software livre ou se você quer, ser de fato livre, para decidir como você quiser decidir aquilo que é melhor para você e para o seu trabalho. Fechou? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Deixe o seu like se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Valeu e até o próximo vídeo.